A gente pode identificar fases na dengue. Fase febril, fase crítica, fase de recuperação. Fase de recuperação é a convalescença, é ficar bem depois da doença ter acontecido. É uma recuperação, às vezes, um pouco lenta. A dengue tira muito a fome, é comum uma inapetência pós-dengue, algum emagrecimento, às vezes até um pouco de tristeza, uma discreta apatia. Isso pode acontecer depois de um quadro de dengue, nessa fase de recuperação, e depois você se recupera completamente. O prognóstico a longo prazo é muito bom. Mas a gente tem uma fase aguda febril, terrível, e uma mais terrível ainda, que é quando o quadro fica crítico. Então, na fase febril, febre que dura no máximo 7 dias. Veja, se você tem um quadro febril que dura mais do que uma semana, dengue começa a não ser mais um diagnóstico. O quadro da dengue é agudo. E além da febre, que dura no máximo 7 dias, mais 2 de principais sintomas como cefaleia, dor retroorbitária, mialgia, artralgia, prostração e exantema. Pelo menos 2 desses vão aparecer. Cefaleia é quase que de lei, dor retroorbitária e muita dor no corpo, que eu posso entender como uma mialgia, que eu posso entender como uma artralgia. Inapetência, prostração vai acontecer, e exantema também pode acontecer. O exantema que pode ser, assim como a febre na dengue, bifásico. Aparecer, desaparecer e reaparecer. Tudo isso pode ou não estar associado a hemorragias. Hemorragias leves ou hemorragias graves. Um pequeno sangramento nasal, um pequeno sangramento gengival ou hemorragias graves, hemorragia enterorragia, por exemplo, um sangramento hemoptóicos, enfim, sangramentos mais graves podem acontecer. Mas se eu estou entrando em sangramentos mais graves, eu já estou entrando no dengue grave. Eu estou entrando numa fase crítica, aonde a caracterização da doença, porque ela pode ser só aquele dengue clássico, febre alta, mialgia, artralgia, prostração, exantema, e depois a pessoa fica muito bem. Foi o que aconteceu comigo, por exemplo. Eu não entrei nessa fase crítica onde aparecem os famosos sinais de alarme. E muitas vezes, esses sinais de alarme, essa piora, ela é observada na defervescência, ou seja, quando passa o quadro febril e você pensa, bem, agora a gente vai seguir com facilidade, vou entrar na convalescença. Não, nessa fase, nesse momento, fique atento. Atento a sinais de alarme, que são principalmente definidos pelo aumento da permeabilidade vascular. O processo inflamatório na dengue leva ao aumento da permeabilidade vascular, transudação de líquido para fora do vaso, levando ao choque. Na dengue a gente tem muita hemorragia, mas o principal não é a hemorragia. Hoje em dia a gente tem essa nomenclatura, dengue grave, choque na dengue. Mas antes a gente usava mais o termo dengue hemorrágico no dengue grave, porque tem sangramentos digestivo, respiratório. Mas o principal na dengue não é o sangramento no dengue grave. O principal é o extravasamento capilar levando ao choque. E quais são os sinais de alarme? Vamos lá, Vinícius, me conta! Dor abdominal, vômitos incoercíveis, vômitos persistentes, pelo menos 4 por hora, hipotensão postural, hepatomegalia dolorosa muitas vezes, hemorragias importantes, alteração do nível de consciência que fica diminuído, oligúria, hipotermia, desconforto respiratório, queda abrupta das plaquetas. Lembra que na dengue, plaqueta em geral está baixa, mas ela pode ficar muito baixa, o que é preocupante. Abaixo de 50 mil, em torno de 20 mil, 10 mil, bem preocupante. Posso ter desconforto respiratório e posso ter hemoconcentração. Vou voltar lá para o início. Quando eu tenho aumento da permeabilidade vascular e perda de líquido, eu posso ter hemoconcentração. O hematócrito sobe. Então, uma característica na dengue é a leucopenia, trombocitopenia, é quase que uma condição sine qua non. Não vejo dengue sem trombocitopenia. Só que não há
queda no hematócrito, muito ao contrário. A hemoconcentração faz esse hematócrito subir. E aí pergunto, qual é o hematócrito que preocupa? Bem, olha só que isso é bem importante, quando o hematócrito aumenta em 20% em relação ao seu valor basal, estou diante de um dengue grave, estou diante de uma situação de alarme. É uma hemoconcentração de destaque. Só que aí eu teria que saber o hematócrito do paciente antes dele ter dengue. No dia anterior, como é que estava o hematócrito dele? Não sei, você não sabe, ninguém sabe. Então, pelo manual de dengue, se determinou que o hematócrito basal das crianças será em torno de 38. Quanto é 10% de 38? 3,8. Podemos arredondar para 4? Sim. Então, o hematócrito, se ele saiu de 38 até 42, houve um aumento, uma hemoconcentração. Soma mais 4, de 42 para 46. Se ele saiu de 38 e foi até quase 46, ele aumentou quase 20%. Mas se o hematócrito do teu paciente é maior do que 46%, considerando que o basal em média é 38%, ele aumentou mais do que 20% em relação ao seu basal. É uma hemoconcentração terrível. Muito extravasamento de líquido, muita saída de líquido do vaso. Estou na beira do choque, se é que eu já não estou no choque. Então, o hematócrito acima de 46 é um sinal de alarme de respeito.